Sobre a demora para a aprovação de novas vacinas pelo governo federal e também sobre a atuação do consórcio dos governadores do Nordeste, eu vou conversar agora com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Senador, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. Inicialmente, eu quero saber do senhor a sua avaliação da atuação do governo federal na compra de vacinas para todos nós brasileiros. Como é que o senhor vê essa atuação? Boa noite, Gilvan. De logo, dar parabéns pelo dia do jornalista, profissão tão importante nesse momento em que o brasileiro precisa de informação verdadeira. Nós temos problemas na gestão da crise causada pelo vírus em todas as esferas de governo federal, estadual e municipal. Particularmente a compra de vacinas, a dificuldade que nós enfrentamos agora, é consequência de um erro de avaliação do governo federal no início da crise. O governo federal pensou que não seria necessário correr atrás de vacinas. O presidente Bolsonaro falou sobre isso várias vezes, ele falou contra as vacinas e ele falou contra a urgência na compra de vacinas. E isso se estendeu por um ano praticamente. A consequência é que o Brasil ficou no final da fila. Nós temos dificuldades severas, o Senado vem acompanhando isso através da comissão externa, e a realidade é que nós não temos e não teremos no curto prazo vacinas na quantidade necessária para atender os brasileiros. Isso aumenta o número de contaminados, aumenta o número de internados e de mortos. É uma conta que a ciência já mostrou. E, infelizmente, o governo demorou muito a entender isso. Na esfera estadual e municipal, você tem lentidão na vacinação, uma escolha equivocada de prioridades, e isso tudo impacta na vida das pessoas. Ele vem cobrando dos 3 níveis e tentando colaborar no legislativo através das ações que o senador pode fazer. Senador, os governadores, principalmente aqui do Nordeste, querem a aprovação da vacina russa, a Sputnik, não é? Mas a Anvisa tem colocado alguns problemas para a aquisição dessas vacinas, a Sputnik. Como é que o senhor vê isso? Eu tenho acompanhado essa discussão e dialogado diretamente com a Anvisa, através do presidente, o Almirante Barra. O fato é que a fabricante da Sputnik e o seu distribuidor aqui no Brasil, a União Química, não apresentaram a documentação necessária. E não é razoável você fazer a compra e a distribuição de vacinas sem essa verificação mínima. É claro que a Anvisa está tentando acelerar, eu acho que ela pode acelerar mais, mas o consórcio de governadores do Nordeste já tem um passivo de erros que recomenda que a gente tenha cautela. A gente viu o episódio da compra dos respiradores, onde, na verdade, o que a gente teve foi um escândalo de corrupção, com prejuízo para os estados e para a vida das pessoas. Então, é necessário comprar. A gente acredita que essa vacina será validada nos próximos dias, mas respeitar a análise técnica é muito importante, porque a gente está falando da vida das pessoas. Existem outros fornecedores no mundo. Essa escolha do consórcio foi muito específica para uma vacina que não tem registro, não tem autorização provisória no Brasil. Isso deve ser avaliado com todo cuidado, a gente está tentando acompanhar isso e cobrando celeridade. Inclusive ontem, né, senador, houve uma reunião dos governadores com a Anvisa. O senhor tem alguma notícia dessa reunião? Na reunião, a Anvisa apresentou essas dificuldades técnicas, a falta de documentação, comunicou que uma equipe da Anvisa vai viajar para a Rússia para conhecer as fábricas onde dessa vacina é produzida. Isso foi feito com todas as outras. A vacina que é produzida pelo Butantan, a vacina que é a de Oxford, todas elas têm fábricas de insumos na China, essas fábricas foram visitadas as fábricas na Índia, inclusive uma delas foi reprovada pela Anvisa, porque não tem as boas práticas de produção. Então a gente confia na parte técnica. A gente sabe que o governo federal teve má vontade no início, má vontade especialmente com a vacina do Butantan, que é a vacina que está salvando o Brasil parcialmente, porque de cada 10, 8 ou 9 das vacinas que já foram distribuídas são do Butantan. Mas essa etapa da má vontade, a gente acredita que já foi vencida. Agora é uma questão muito mais técnica. A gente tem que cobrar a celeridade, mas a gente não pode atropelar demais, sob pena de contratar um produto que não vai ter o efeito desejado e que pode até eventualmente prejudicar esse Programa Nacional de Imunização. A gente tem muita fé que consiga afastar esses problemas nos próximos dias. Senador, sobre as verbas do orçamento, não é, que a bancada sergipana, me parece, não somou esforços para a compra das vacinas, justamente para nós aqui sergipanos, para o estado de Sergipe. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. A bancada sergipana, infelizmente, não aprendeu ainda a trabalhar em conjunto. Essa é uma consequência da falta de liderança do governador do estado, Belivaldo Chagas. Ele não é um líder, ele é um chefe, ele está acostumado apenas a mandar nos seus subordinados.
ou naqueles políticos que dependem dos cargos comissionados que ele tem à disposição. Então, ele não articula a bancada. Foi um problema que aconteceu no ano passado e aconteceu de novo agora. O deputado Fábio Tidier apresentou a proposta, eu concordei de imediato e destinamos cada um de nós 9 milhões de reais, um total de 18, para que possam ser adquiridas vacinas para os sergipanos. Os outros 9 parlamentares não aceitaram a proposta, ou no caso específico, Dona Maria do Carmo, senadora Maria do Carmo, não tiveram tempo para fazer a alteração. Foi colocada uma série de dificuldades, teve gente que foi para a imprensa para dizer que era impossível. Era possível, tanto que a gente fez. É muito importante que o eleitor entenda. A bancada traz para a Sergipe um valor muito alto de emendas todos os anos. Se essas emendas forem bem aplicadas, bem coordenadas, elas mudam a vida das pessoas. Mas a regra normal é de se firmar uma série de acordos entre o parlamentar, prefeitos, eventualmente os apoiadores, para que essas emendas se revertam em obras ou em serviços, mas principalmente em apoios políticos para eleições futuras. A gente tem que quebrar essa prática. Isso acontece quando o eleitor entende o sistema e presta atenção e cobra. Tem muita gente que vai para a rede social, que vai para a internet para dizer que fez, que trouxe recursos, que trouxe equipamentos. Isso não é privilégio dos que estão hoje nos cargos, não. Os deputados, senadores, anteriormente faziam isso costumeiramente. E o eleitor não fiscaliza para saber se é verdade ou não. Então, muita gente fala e não faz, e você não aprende como cobrar. Cobrando, eu tenho certeza que todo mundo melhora, porque todo político quer o voto. Eu vou voltar a esse assunto, senador, justamente quanto à atuação, a sua opinião, nós gostaríamos de sua opinião, quanto ao governo do Estado e às prefeituras municipais no combate à pandemia. Nós temos um problema muito grande com relação à velocidade do atendimento, a cobrança que eu faço muito ao governador Verivaldo Chagas. Ele deveria liderar esse processo, dialogar de uma forma mais aberta com a sociedade, mais respeitosa. Todo mundo quer salvar vidas, todo mundo quer salvar empregos. Eu tenho certeza que estamos todos no mesmo lado nessa batalha. Mas se você soma forças, ouvindo os técnicos de uma forma mais aberta, mais positiva, ouvindo os empresários, os empregadores, eu tenho certeza que é mais fácil você ter um resultado positivo. O governo não faz isso. O governo escolhe quem vai ouvir, toma providências e medidas numa velocidade que não me parece a melhor e mais adequada. A gente entende a dificuldade, a gente sabe que é muito complicado lidar com uma pandemia que era imprevista, mas dá para fazer mais, porque quando você olha para estados vizinhos, você percebe uma velocidade maior nesse atendimento. A receita do bolo, hoje a ciência já mostrou qual é. Você tem que ter testes num volume suficiente para saber como está a contaminação, medidas de isolamento pontuais, bem organizadas, bem distribuídas, e disponibilidade de atendimento, de leitos, ao mesmo tempo que você faz a distribuição das vacinas e colabora na execução do processo de vacinação. Quando você vai, por exemplo, do país que está melhor vacinando, Estados Unidos, você tem o governo federal fazendo a atuação para distribuição, reforçando campanha de vacinação, indo nos estados e municípios para colaborar. Aqui não, você entrega a vacina que você recebe do Ministério da Saúde e vira as costas. É uma cobrança que a gente faz há muito tempo. Tem prefeitura no interior do estado que não tem quantidade suficiente de pessoal ou qualificação para fazer uma política mais acelerada de vacinação. Nós não temos uma campanha feita pelas prefeituras e pelo governo que estimule as pessoas a buscarem esse mecanismo de defesa da saúde que é a vacina. Isso tudo se reverte em resultados mais lentos, em mais tempo de crise, em mais tempo com a economia paralisada. Então essas falhas, como eu estou dizendo sempre, são dos 3 níveis, governo federal, governo estadual, governo municipal. E a gente tem limitações, mesmo como parlamentar, o que eu consigo fazer? Garantir o recurso para que as coisas sejam feitas, cobrar com o máximo de firmeza que eu posso e tentar esclarecer a população. Eu passei pela doença, graças a Deus estou aqui podendo conversar com vocês, tive acesso a um bom atendimento médico, tive acesso aos exames, mas a maioria dos brasileiros sergipanos não tem. E aqueles que tiverem a má sorte de serem contaminados e agravarem seu quadro, vão estar numa fila que hoje aqui em Sergipe deve estar na casa dos 50 cidadãos sergipanos que não têm leito de UTI e que convivem com um relatório de disponibilidade de leitos apresentado pelo governo estadual que não corresponde à verdade. Nós temos vários casos de pacientes que pedem a vaga e que padecem na fila enquanto supostamente no relatório tem vaga. O Ministério Público já tomou providência, já cobrou, já fez fiscalização em hospitais, especialmente no hospital de distância, mas os resultados são sempre muito lentos. É a agonia que a gente tem, porque cada tempo que passa, cada minuto que passa, está morrendo gente. Estão morrendo quase 4 mil brasileiros, na média, por dia. É muita gente. 30 sergipanos, 25 sergipanos por dia. É muita gente. Então a gente tem que correr mais, fazer mais. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouco mais. Esse é o nosso pedido para todos. Senador, eu anotei aqui uns dados aqui
que eu gostaria de passar para o senhor agora, que o Senado aprovou por unanimidade um projeto de sua autoria, né, que garante ações de prevenção da depressão e suicídio entre os policiais. É uma iniciativa importante, naturalmente, para garantir a qualidade de vida de quem trabalha para garantir a segurança da população. Não é verdade, senador? Sem dúvida, um projeto muito importante, porque a atividade dos policiais, ela se reveste de um padrão de estresse que coloca em pesquisas pelo mundo afora como a profissão mais estressante ou uma das 4 ou 5 mais estressantes. A gente agora faz esse direcionamento de uma política pública de proteção a esses servidores. É o primeiro projeto nessa linha, mas outros virão. E foi muito importante ter a aprovação por unanimidade no Senado, a gente espera que também aconteça isso na Câmara dos Deputados, porque nós precisamos reconhecer e proteger o profissional que cuida da nossa vida, do nosso patrimônio, da nossa segurança. O policial sai de casa todos os dias para trabalhar e deixa a sua família, ele não sabe se volta. Nós tivemos recentemente o episódio em Umbaúba, onde 2 policiais civis foram mortos numa diligência corriqueira. Eles saíram da unidade para entregar uma intimação e acabaram sendo confrontados e assassinados de forma brutal. Essa é a realidade do policial brasileiro. Então, a gente tem essa necessidade de reconhecer e valorizar mais o servidor da segurança pública. O cara sai de casa, não sabe se volta, deixa sua família, os salários não são os melhores, as condições de trabalho não são as melhores, e você ainda tem situações que beiram um absurdo, como, por exemplo, agora, na lista de vacinação, você dá prioridade para o cidadão que está preso, que potencialmente, ou imensa maioria, vai ser condenado e cometeu crimes, e tem que ser vacinado antes do policial, antes do profissional de segurança, antes do bombeiro. Isso é um absurdo que tem que ser corrigido. E essa correção, essa proteção para o profissional de segurança passa por projetos como esse que foi aprovado pelo Senado. Senador, nós queremos agradecer ao senhor pela sua entrevista aqui, parabenizar pelo seu trabalho lá no Senado e também parabéns pela sua recuperação, que o senhor teve a Covid também, né? Muito obrigado, boa noite para o senhor. Boa noite, agradeço a todos e desejo saúde para todos nós, é o que nós precisamos. Com certeza, senador.